boa tarde a todos. Nós estamos aqui para mais um seminário, né? Na verdade, é o primeiro seminário do curso de Ciência e Tecnologia Química, o curso de pós-graduação da UFABC. Os professores sou eu, a professora Gisele e o professor Eudes Filete. E hoje quem vai apresentar o seminário é a aluna Valéria Rafashi. Falei certo, Valéria? Falou sim, professora. Tá bom. E o seminário é sobre métodos científicos, seus passos e aplicações. Valéria, então, se você pudesse ater ao tempo, né, combinado, tudo certinho, você pode começar. Aí eu só vou fechar aqui minha câmera para não sobrecarregar muito, tá bom? Ok, professora, obrigada pela apresentação. Então, eu vou começar minha apresentação. Boa tarde a todos. Então, eu preparei uma apresentação para vocês sobre métodos científicos, seus passos e aplicações. Então, eu começo aqui para introduzir o tema, eu trago a definição de método e método científico de alguns doutrinadores. Então, para Apolinário, método é um procedimento ou um conjunto organizado de passos que se deve se realizar para atingir determinado objetivo e está presente em todos os âmbitos da experiência humana. De forma complementar, Bunge considera que método é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para conseguir-se alguma coisa, seja material ou conceitual. Destaco dessas duas definições o fato, né, de método ser um procedimento regular ou de passos organizados e passível de ser repetido. Método científico, de acordo com Bunge, é um conjunto de procedimentos por intermédio dos quais se propõem problemas científicos e colocam-se à prova hipóteses científicas. De forma também complementar, Severino destaca que método científico como um elemento fundamental do processo do conhecimento realizado pela ciência para diferenciá-la não só do senso comum, mas também das demais modalidades de expressão da subjetividade humana. Então, sumarizando, método científico, ele é um conjunto de procedimentos e a aplicação de uma metodologia científica é o que difere pesquisa científica das demais modalidades. A seguir, eu trago na próxima transparência algumas etapas, né, do desenvolvimento da metodologia científica que serão discutidas mais detalhadamente no decorrer desta apresentação. Esse roteiro ele foi extraído da obra Metodologia Científica de Fábio Apolinário. Então, a primeira etapa do método científico seria a etapa de observação, né, que é a identificação de um fenômeno no universo que peça a explicação. Depois a gente tem a etapa de geração de hipóteses, que é a produção de uma explicação provisória que desvende esse fenômeno. A próxima etapa seria a etapa de experimentação, que vem a ser a parte de execução de um procedimento que possa testar essa explicação a fim de verificar se ela é verdadeira ou falsa. E, por fim, a análise e conclusão, visando estabelecer se a hipótese pode ser considerada verdadeira também em outros contextos, diferentes daquele do experimento original, que seria a generalização, né, das hipóteses. E por que utilizar a metodologia científica? Eu elenquei algumas vantagens, a principal delas, que me veio depois, né, dos meus estudos, é que ela é muito importante para que os resultados sejam verificáveis, né? Então, se uma pesquisa científica, ela tem que ser muito bem escrita, muito bem detalhada, porque o objetivo é que os resultados possam ser verificáveis para ser confrontados, né, para ter certeza que é uma pesquisa bem embasada, que não há erros de interpretação ou falhas de interpretação. Então, essa é uma característica muito importante dos trabalhos que seguem a metodologia científica, eles são possíveis de ser verificados. Outra
outra vantagem, né, de utilizar a metodologia científica é organizar o conhecimento, né, porque as informações dispersas, então, às vezes, num tipo de trabalho que seria uma pesquisa bibliográfica, enfim, que só reúne todas as informações em um projeto de pesquisa, ele também é muito importante para organizar o conhecimento e, dessa forma, também se obtém muitos avanços na ciência. E, sobre esse ponto de vista, né, no caso de pesquisadores que buscam financiamento para sua pesquisa, o uso correto, né, o domínio da metodologia científica, ele é muito importante para concorrer, né, a esses financiamentos, né, as agências fomentadoras, elas só vão financiar projetos de pesquisas que sejam que tenham uma metodologia científica bem definida e bem embasada. Então, essas são características muito importantes. A seguir, perdão, voltando, um questionamento, né? Existe norma de metodologia científica? E a resposta é não. Os diversos tipos de metodologias científicas, elas são definidos pela doutrina, mas não existe uma norma regulamentadora de metodologia científica. A seguir, eu trouxe as principais tipos de correntes filosóficas, que são bases históricas para a metodologia científica. Eu vou falar, assim, brevemente, só, assim, dessas correntes filosóficas que deram início, né, às pesquisas científicas. Então, começa com Aristóteles, que introduziu o método de indução completa. Essa linha de raciocínio, ela não induz de alguns casos, mas de todos, sendo que cada um dos elementos inferiores são comprovados pela experiência. Vou dar um exemplo aqui, que é tirado da literatura, né? Então, é um exemplo desse tipo de raciocínio aplicado pela linha de pesquisa de Aristóteles, que é a linha de indução completa. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem 24 horas. Ora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são dias da semana, logo todos os dias da semana tem 24 horas. Então, é uma linha de pesquisa que parte de algumas observações e conclui para o todo. É um método de indução completa que, posteriormente, foi bastante criticada por outros filósofos, né, então ela foi melhorando, né, e foi se transformando em algumas outras linhas de raciocínio. Galileu Galilei, também um importante filósofo, ele introduziu o método de indução incompleta ou científica, então já é uma forma de melhoramento aí da linha de raciocínio de Aristóteles. Desculpa, gente. Que leva a uma lei geral por intermédio da observação de certo número de casos particulares. Os principais passos de seu método podem ser assim expostos. Então, começa, né, na observação dos fenômenos, a análise dos elementos constitutivos desses fenômenos, com a finalidade de estabelecer relações quantitativas entre eles, a aplicação da indução, né, de certo número de hipóteses, tendo por fundamento a análise da relação desses elementos constitutivos dos fenômenos, a verificação das hipóteses aventadas por intermédio de experiências, a generalização dos resultados das experiências para casos similares e a confirmação das hipóteses, obtendo-se com base nela leis gerais. Então, essas são as partes do método elaborado, né, por Galileu Galilei. Aí tem Francis Bacon, um filósofo contemporâneo de Galileu. Ele aprimorou o método de indução incompleta ou científica de Galileu Galilei, e o tipo de experimentação proposto por ele é denominado coincidências constantes, que postula: aparecendo a causa, dá-se o fenômeno. Retirando-se a causa, o efeito não ocorre. Variando-se a causa, o efeito altera-se. Os principais passos do seu método podem ser assim expostos.
Então, nota-se que já é mais elaborado do que o método lá de Galileu Galilei. Então, para Francis Bacon, a etapa, né, de observação, que ele chama de experimentação, nessa fase, o cientista, para poder observar e registrar de forma sistemática todas as informações que tem possibilidade de coletar, realiza experimentos acerca do problema. Aí tem a etapa de formulação de hipóteses, tendo por base os experimentos e a análise dos resultados obtidos por seu intermédio. As hipóteses procuram explicitar e explicar a relação causal entre os fatos. A repetição, os experimentos devem ser repetidos em outros lugares ou por outros cientistas, tendo por finalidade acumular dados que, por sua vez, servirão para a formulação de hipóteses. Aí tem a etapa da testagem das hipóteses. Por intermédio da repetição dos experimentos, testam-se as hipóteses. Nessa fase, procura-se obter novos dados, assim como evidências que o confirmem, pois o grau de confirmação das hipóteses depende da quantidade de evidências favoráveis. E, por fim, a formulação de generalizações e leis, né, se o cientista, ele percorreu todo esse caminho, né, de cuidadoso aí, de obtenção dos dados, de observação, de testagem, então ele pode formular a lei ou as leis que descobriu, fundamentado nas evidências que obteve, e generaliza suas explicações para todos os fenômenos da mesma espécie. E aí a gente chega dos filósofos mais atuais, que é René Descartes, autor da célebre frase "penso, logo existo". Ele introduziu o método dedutivo, por intermédio da razão que se chega à certeza. A razão é o princípio absoluto do conhecimento humano. E ele postula, esse método de René Descartes, postula 4 regras, que são a da evidência, não acolher jamais como verdadeira uma coisa que não se reconheça evidentemente como tal. Isto é evitar a precipitação e o preconceito e não incluir juízos, senão aquilo que se apresenta com tal clareza ao espírito que torne impossível a dúvida. A etapa da análise, que é dividir cada uma das dificuldades em tantas partes quanto necessárias para melhor resolvê-las. A da síntese, conduzir ordenadamente os pensamentos, principiando com os objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir em seguida, pouco a pouco, até o conhecimento dos objetos que não se disponham, de forma natural, em sequências de complexidade crescente. Então, nesse método de raciocínio, né, nessa corrente filosófica de René Descartes, ele tem toda a preocupação na colheita dos dados, né, na evidência, que ele chama de evidência, então que precisa ser muito clara, impossível de dúvida, é um cuidado na análise, né, dividindo a decomposição de todas as partes constitutivas, né, do problema, para você poder analisar cada parte, e o contrário, né, que é ir do mais simples até o menos simples, né, até o mais complexo, voltando à conclusão dos dados colhidos, né. E, por fim, a etapa da enumeração, que é realizar sempre enumerações tão cuidadas e revisões tão gerais que se possa ter certeza de nada haver omitido. Então, a preocupação dessa linha de raciocínio, né, de René Descartes, é trabalhar sempre com o máximo de evidências possíveis, de forma clara, para não omitir nenhuma informação e levar a alguma conclusão precipitada. Então, com base nessas correntes filosóficas, né, esses são alguns tipos de métodos que são utilizados em metodologia científica,
Existem outros métodos também, mas esses são os mais comuns de ser utilizado, foram os que eu achei nas referências bibliográficas que eu busquei, e a princípio não existe certo ou errado, o pesquisador ele poderia lançar mão de qualquer uma dessas metodologias para seguir a sua metodologia científica. Os 3 primeiros, eles são, assim, uma evolução de uma linha de raciocínio, né? Acredito que o indutivo, depois, mais para frente, a gente vai comparar um pouco o indutivo e o dedutivo. O indutivo, ele é o que tem argumentos mais frágeis, eu acho que corre o risco, né, de ser confrontado e não ter argumentos suficientes para sustentar a pesquisa, mas, enfim, não existe nenhum certo nem o errado, né? São argumentos em que podem ser lançado mão, dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer. Então, agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses métodos, mais especificamente. Então, o método indutivo. Então, é um método lá inicializado, né, uma corrente filosófica de Aristóteles, e é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal. Aí trouxe alguns exemplos da literatura. Cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia. Ora, cobre, zinco e cobalto são metais, logo, todo metal conduz energia. O corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro, o corvo N é negro, todo corvo é negro. Então, parte-se de algumas observações e conclui-se para o geral. Isso é um método de indução. Então, as conclusões do método indutivo. As 3 etapas fundamentais do método indutivo são observação dos fenômenos, descoberta da relação entre eles, generalização da relação, a partir de premissas de casos observados, faz-se conclusões para casos não observados. A partir de alguns casos verificados, a conclusão é generalizada para o todo, e a avaliação vai do especial ao mais geral, do indivíduo às espécies, das espécies ao gênero, dos fatos às leis, ou das leis especiais às leis mais gerais. Agora eu vou falar um pouco sobre o método dedutivo. O método dedutivo leva o pesquisador do conhecido ao desconhecido, com pouca margem de erro, mas é de alcance limitado, pois a conclusão não pode exceder as premissas. E se a premissa é verdadeira, a conclusão deve ser verdadeira. Então, agora tem um exemplo, tem uma frase aqui, né? Nessas 2 frases a gente está fazendo a mesma afirmação, mas na frase de cima, a linha de raciocínio é o método indutivo, e na frase de baixo, a linha de raciocínio é o método dedutivo. Então, no exemplo de cima, todos os cães que foram observados tinham um coração. Logo, todos os cães têm um coração. E no exemplo de baixo, todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos, logo, todos os cães têm um coração. Então, no exemplo do argumento dedutivo, temos duas premissas. A que todo mamífero tem um coração e a que todos os cães são mamíferos. Para que a conclusão fosse falsa, uma ou ambas as premissas teriam que ser falsas. Essa forma também de anunciar, ela é de anunciar de modo explícito a informação, é uma forma característica do modo dedutivo, né? Então, já está explícito aqui no enunciado que a premissa é verdadeira, né? Que todo mamífero tem um coração. Logo, os cães são mamíferos e eles também têm um coração. Esse é uma característica do método dedutivo, que o método dedutivo parte de generalizações aceitas do todo. Então, são argumentos mais fortes, né?
foi o que eu constatei, que o método dedutivo, ele são argumentos mais fortes. E no método indutivo, nesse exemplo aqui desse argumento, mesmo que a premissa seja verdadeira, a conclusão pode ser falsa. O fato de não ter encontrado nos cães observados um indivíduo sem coração não é garantia que todos tenham coração. E aqui é possível ver, né, a característica mais importante desse tipo de metodologia, que é a premissa parte apenas dos cães observados e é generalizado para todos, né? A conclusão é generalizada para todos, que é uma característica desse método indutivo. Agora, o método hipotético dedutivo. Esse método é um dos métodos mais usuais. A maioria das pesquisas científicas utilizam esse método hipotético dedutivo. O filósofo Popper foi quem lançou as bases desse método hipotético dedutivo, né? Quem fez mais contribuições. É um método que se inicia por uma percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual formula hipóteses, e pelo processo de inferência dedutiva testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. Essas são as etapas do método hipotético dedutivo, segundo Popper. Então, na primeira caixinha ali, que seria entendido como a observação, né, tem as expectativas ou conhecimento prévio, que são qualidades, né, que o pesquisador, que desencadeia o processo de pesquisa. A seguir, né, tem a formulação do problema, né, que surge em geral de conflitos diante de expectativas e teorias existentes. Na próxima caixinha de conjecturas, é a proposta que consiste numa nova teoria, na dedução de consequências na forma de proposições possíveis de teste. Então, as conjecturas são possíveis soluções para o problema. E essas conjecturas ou hipóteses, elas têm que ser testadas, que é a etapa de falseamento aqui. É nessa etapa aqui que são as tentativas de refutação, entre outros meios, pela observação e experimentação. Nesse fluxograma aqui, desculpa se está muito pequeno, viu, gente, a imagem, mas eu só consegui fazer dessa forma. Então, está detalhado as etapas, né, conforme nesse mesmo modelo de caixinhas aqui, mas as setas indicam, né, que na etapa de hipóteses, elas são testadas, né, por técnicas que ele chama de técnicas de falseabilidades, que são experimentos que comprovem se essas hipóteses são verdadeiras ou não. E se elas são testadas e são aprovadas, né, elas estão de acordo, elas corroboram, elas são sujeitas, né, são eleitas, assim, a serem uma nova teoria. Então, para o filósofo Popper, ainda assim, são sujeitas porque a ciência continua avançando, né, se novas pesquisas, novas contradições ou problemas forem descobertos acerca daquele tema, então pode ser que seja necessário formular outras hipóteses e as pesquisas continuam e a ciência avança dessa forma, né? Então nada é absoluto, mas se os resultados desses testes de falsibilidade, né, se essas hipóteses elas não são corroboradas, né, se elas são rejeitadas, então volta-se à etapa de pesquisa, de formulação de novas hipóteses e começa novamente as etapas de testagens para se certificar que essas hipóteses são verdadeiras, elas corroboram para a solução do problema. Agora, o método dialético, ele é um método
mais diferente, né, uma linguagem mais diferente dos outros 3 que a gente conversou. O filósofo alemão Hegel, ele é um dos filósofos que mais contribuíram para essa metodologia, né, da dialética, que fundamenta-se nas contradições. Nada é finito, mesmo que assim pareça. O que se apresenta como finito é algo que se transformará, apresentando-se a nossos olhos sob outro aspecto. Os contrários são verso e anverso de uma mesma realidade. Portanto, ao mesmo tempo que se antagonizam, também se identificam. A dialética é a lógica do conflito, do movimento da vida. Então, a dialética é uma figura de linguagem onde você expõe 2 pontos de vista diferentes, né, sobre um determinado assunto. Então, você vai trabalhar com essas 2 linhas de argumentos, e daí surge-se um novo caminho, que é uma coisa entre o A e o B, né, é um caminho alternativo que vai convergir para uma resposta para essa problemática, embasada em duas posições, né, 2 pontos de vista diferentes. Então, é o método que mais diferencia dos outros discutidos anteriormente. Bom, agora eu vou falar sobre as etapas do trabalho científico, né, à luz de tudo que foi discutido. Então, são a observação, a formulação do problema, a determinação das hipóteses, a etapa de testes, análise de dados, discussão dos resultados e conclusão. Então, na etapa 1 de observação, ocorre a observação dos fatos e requer um conhecimento prévio do pesquisador. Para ilustrar as etapas da pesquisa, do trabalho científico, eu coloquei como exemplo o resultado, né, a pesquisa do famoso cientista escocês Alexander Fleming, que descobriu, né, a penicilina, né, o primeiro antibiótico usado em larga escala para tratar infecções. Então, como que se deu essa descoberta desse cientista? Segundo a história, né, Alexander Fleming estava limpando o seu laboratório quando observou que as colônias de bactérias estavam morrendo em algumas placas de Petri nas quais haviam sido feitas as culturas de micróbios. Como era um bom observador e bastante curioso, começou a se perguntar por que as colônias de bactérias estavam morrendo naquelas placas específicas e não nas outras. Então, cuidadosamente, verificou o estado de cada uma das placas e observou que naquelas em que as colônias de bactérias estavam morrendo, havia um desenvolvimento de fungos, enquanto nas placas onde as colônias permaneciam vivas, não existiam fungos. Então, assim, ele foi observador, mas ele tinha um conhecimento prévio, né, uma expertise no assunto. E aí ele pôde seguir o raciocínio dele, que o possibilitou chegar, né, nessa descoberta. Então, essa foi a primeira etapa, que é a etapa de observação. A segunda etapa é a formulação do problema. Então, o problema de pesquisa, ele deve ser formulado de maneira bastante específica e precisa, sob pena de o trabalho inteiro ruir posteriormente, ou seja, o problema consiste em formular uma pergunta bem delimitada, clara e operacional. A questão que o pesquisador deseja ver respondida na conclusão de sua pesquisa. Então, a formulação do problema é uma etapa bastante importante, né? Algumas perguntas, elas são relevantes, né? Se esse problema é novo, se ele é relevante social ou cientificamente, se ele pode ser respondido dado ao atual nível de desenvolvimento da área científica em questão, se o tempo e os recursos disponíveis para a realização da pesquisa, qual a experiência anterior do pesquisador, no caso de pesquisas financiadas, né, se esse problema ele é adequado, né,
as necessidades do programa de pesquisa, a qual está vinculado. Então, são várias perguntas que têm que ser feitas, né, quando você está fazendo a formulação do problema. E tem uma regra também muito importante, que é nunca deve se elaborar problemas com juízo de valores. Aí tem um exemplo, maus alunos têm rendimento inferior a alunos aplicados. Como não dá para mensurar o que são maus alunos, seria difícil conduzir uma pesquisa nesse sentido, deve-se reformular a questão. Então, um jeito seria, alunos que não fazem a preparação para a aula têm um rendimento inferior aos alunos que se preparam. Dessa forma, sim, você poderia conduzir algum tipo de pesquisa que seria passível de mensurar, né? Aluno A, B e C preparou a atividade para a aula e tirou nota X. Aluno D, E e F não prepararam o trabalho para a aula e tiraram nota Y. Então, o problema ele tem que ser formulado de uma forma que seja possível de ser desenvolvido a pesquisa, né? Então, voltando ao exemplo de Alexander Fleming, o problema que ele formulou foi: qual o fator que determinava a morte das bactérias nas placas onde os fungos estavam presentes? E aí, passamos para a próxima etapa, muito importante também na pesquisa, que é a determinação das hipóteses. Hipóteses são exteriorizações conjecturais sobre as relações entre dois fenômenos, que seria o problema e a resposta, né? Representam os verdadeiros fatores produtivos da pesquisa, com os quais podemos desencadear o processo científico. É válido o princípio de que uma investigação não pode produzir nada mais do que aquilo que as hipóteses anteriormente formuladas já afirmavam. Então, essa definição de Schroeder, ela é bem interessante, né? Porque ela explicita para a gente a importância das hipóteses, né? Que ela delimita a área de observação e de experimentação, com a finalidade de descobrir a ordem entre os fatos. Então, ela é muito importante, a hipótese a definição das hipóteses na pesquisa. Aí também temos, né, uma regra de ouro, que as hipóteses formuladas, elas devem ser passíveis de serem testadas. Então, com frequência no desenvolvimento de um pré-projeto, você pode formular inúmeras hipóteses, mas que quando você vai fazendo as etapas posteriores, né, você vai ver que você não pode testar aquelas hipóteses, então elas são descartadas. Todas as hipóteses, elas têm que ser validadas. Se elas não forem possíveis de serem testadas, elas têm que ser descartadas, elas não vão servir para embasar a sua pesquisa. Tem também uma citação de um autor que o processo de elaboração de hipótese é de natureza criativa, por essa razão é frequentemente associado a certa qualidade de gênio. Mas, todavia, em boa parte dos casos, a qualidade mais requerida do pesquisador é a experiência na área. Eu acho que gênios, né, como esse pesquisador Alexander Fleming, não acontecem com tanta frequência, mas, assim, há muitos avanços na pesquisa com pesquisadores experientes, né, interessados, comprometidos, então são várias as características que conduzem a uma boa pesquisa científica. E voltando no exemplo de Alexander Fleming, ele formulou a seguinte hipótese, que o fungo presente na placa produziu uma substância capaz de matar as bactérias. E aí tem que ir para a próxima etapa, que são a etapa dos testes, né? É onde você vai investigar todas as hipóteses para ver se elas são verdadeiras ou falsas, né? Os ambientes em que ocorre a pesquisa, elas são muito diversificados, assim como os métodos e técnicas utilizadas para coleta e análise de dados. Então, dependendo do tipo de pesquisa que você está realizando,
você vai valer de alguns testes, chamados testes quantitativos ou testes qualitativos. Aqui no campo da esquerda, das pesquisas quantitativas, elas são mais comuns nos tipos de pesquisas da área de ciências humanas, né? Então, pesquisas experimental, são as pesquisas de laboratório, né? Os testes de laboratório, ensaio clínico, com certeza, também são bastante importantes, todos eles são importantes, né? No campo da direita, esses tipos de estudos são mais comuns no ramo das ciências humanas, né, que são filosofia, letras, geografia, são mais utilizados esses tipos de testes para comprovar as hipóteses. Então, não é uma coisa fácil de determinar, ele é realmente dependendo do tipo da pesquisa que será realizada. A próxima etapa é a análise de dados, onde deve-se analisar, né, criticamente todos os dados levantados, e se os resultados dos testes não corroborarem para as hipóteses, pode ser necessário voltar ao início para propor novas hipóteses e testá-las novamente. E a etapa final, né, que seria a discussão dos resultados e conclusão. A rigor, a redação da pesquisa é algo que ocorre progressivamente, ela deve ser detalhada, incluindo todas as informações necessárias para que os resultados possam ser verificáveis, e redigido em observância às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E é isso, gente, essas são as referências utilizadas para a preparação dessa apresentação. E eu agradeço a todos que puderam, assim, né, assistir essa apresentação, aos que vão assistir depois, né, no horário que tiverem disponibilidade. Agradeço aos professores, a Gisele, ao professor Eudes, pela indicação dos temas. Eu aprendi bastante pesquisando, e é isso. Muito obrigada e